Na mesma medida que ele preenche esses pré-requisitos que são debochados por nós, assim como o Bolsonaro, assim como o Nicolas, assim como o Malafaia, assim como todos os outros personagens, ele também tem, a exemplo destes, algo de muito perigoso, algo de muito nocivo, algo de muito vil. Marcos Duval é o cara que se vangloriou, se orgulhou, debochou do fato de portar um passaporte S, categoria S. Passaporte de espião. Passaporte de informante e colaborador do governo dos Estados Unidos. Isso é uma gravidade tremenda. Imaginem vocês, nós temos dentro do parlamento um espião dos Estados Unidos que se orgulha de trazer isso a público. Aliás, não se fazem mais de espiões como antigamente. O cara podia passar a vida sendo espião da KGB, você não ia saber, ele morria espião da KGB e você nunca teria ideia disso. Da própria CIA. Mas hoje não. A moda abrasileirada é botar na vitrine tudo aquilo que faz com que você tenha algum tipo de status, né? Que faz com que você tenha algum tipo de visibilidade. E o Marcos Duval entendeu que o seu patrimônio político é fazer com que as pessoas saibam que ele é o traidor da República. Você é um inimigo declarado deste país, Marcos Duval. Você tem que ser levado ao degredo. Você não pode voltar para o Brasil. Do Brasil, quando você pisar, você tem que ir primeiro para uma sala de interrogatório e depois para uma cela já preventiva, para que você não responda em liberdade um processo, porque você é um perigo para esta nação. Você é um informante de um país estrangeiro que está tentando, de alguma maneira, penetrar na soberania nacional, violar nossa integridade e estuprar os nossos direitos e a nossa legalidade. Marcos Duval é um traidor da pátria declarado. Se Eduardo Bolsonaro é um traidor porque posto avançado nos Estados Unidos, Duval é pior. Ele é o posto avançado dos Estados Unidos para cá. Ele não é o posto avançado do Brasil para os Estados Unidos. Ontem, Bananinha falava da nossa primeira emenda da nossa Constituição estadunidense. Falava como um estadunidense. E Duval fala como um estadunidense quando se vangloria de ter o passaporte S. São os traidores, inimigos. Imagine você o exercício que eu fiz no programa passado, que foi citado 2 ou 3 vezes pelo Samuel Brown, neste mesmo domingo, eu repito agora. Imagine você que Marcos Duval fosse, de fato, um cidadão nascido nos Estados Unidos. Vamos dizer que ele nasceu no Texas. Marcos Duval é um texano que chega ao Congresso como um integrante do Partido Republicano, ele é um senador da República dos Estados Unidos. O presidente é Donald Trump, de boa, tranquilo. Mas Marcos Duval, em determinado momento, rompe com o governo e declara que ele tem um passaporte diplomático do Japão, da China, da Rússia, da Itália, da Alemanha, da Suécia, da Venezuela, de Cuba, da Colômbia, da Argentina, de onde quer que seja, porque ele é um informante destes países introjetado no Congresso estadunidense. Você sabe o que acontece com o Marcos Duval? A cara do Marcos Duval estaria em todos os jornais com uma legenda bem grande: traidor, inimigo. A foto do Marcos Duval estaria nos postes: caça-se, recompensa para quem encontrá-lo. A CIA, a SWAT, a Interpol e todas as forças de operação militar dos Estados Unidos estariam buscando em todos os buracos do mundo Marcos Duval. E quando colocassem as mãos nele, Marcos Duval seria conduzido algemado até uma prisão de segurança máxima, muito provavelmente colocado em uma solitária para não ter, quiçá, contato com outras possibilidades de ainda trair os interesses daquele país, e assim ficaria até a possibilidade de uma audiência de custódia. Tendo audiência de custódia e não sendo nem um pouco, e porque não será nem um pouco satisfatória as explicações de Marcos Duval do porquê ele trai o seu país, ele seria mantido preso preventivamente e do cárcere ele seria conduzido a um julgamento que demoradamente teria como destino final
Um sentenciado, julgado e transitado como condenado por traição à pátria. Cadeira elétrica, injeção letal, prisão perpétua, alguma coisa nessa natureza. Se nós não temos a previsão legal disso, então, e temos o crime de traição à pátria, né? É a exceção legislativa do Brasil para esse tipo de medida, mas se nós não temos, então nós temos que tonificar o Código Penal brasileiro com todas as brechas que ele tiver no momento para que ele, de fato, seja sancionado. Veja, onde é que eu quero chegar? Se existe sempre uma forma de driblar a justiça dentro da previsão dos estatutos regulares da sociedade para punir as pessoas, e é isso que se faz com um cidadão comum, muitas vezes é um drible do estilo de Neymar, daquele que passa o pé em volta da bola várias vezes, assim, né, uma pedaladinha para cima do marcador. Se juízes e o sistema judiciário fazem isso muitas vezes, flexionando as possibilidades de entendimento da relativização dos códigos para criar penalidades, está na hora de torcer o pano do Código Penal para punir esses caras com toda a potência que o Código Penal brasileiro tiver à disposição. E também revalidar a Constituição para que ela preveja esses crimes de uma maneira nem um pouco branda. Do tamanho que é o crime cometido, que para mim é um dos piores que nós podemos imaginar. Esses caras são estupradores da democracia. Esses caras são sequestradores da soberania nacional. Esses caras são assassinos do Estado de Direito. Esses caras são genocidas da paz em território nacional. Esses caras são traidores. Tudo isso no cometimento de um crime que é estendido. Esse crime de traição. Esse crime de violação do seu pertencimento pátrio. Esse cretino, vagabundo, canalha, covarde, hipócrita. Deixa eu ver o que mais a gente poderia chamar o Marcos Duval. Mentecapto, verme, bosta, chiliquento, escroque, escroto, irracional, marginal. Ele teve coragem de usar como discurso ao longo da sua estada no Congresso a lógica de um patriota. Um patriota que se vangloriava de relações com a SWAT e que agora esfrega na cara do povo brasileiro que colocou o nome dele na urna dizendo: eu sou um informante dos Estados Unidos.